In Elder Patrick Kieran's remarks of No discurso do Elder Patrick Kieran, a inadequação que nós nos sentimos, talvez é significativo que ele falou sobre um secretário baixinho ou incapaz. À medida que Christine e eu sentimos o peso avassalador desse chamado, nós nos sentimos gratos pelas orações e pelo apoio de tantas pessoas. Também fomos fortalecidos pela primeira mensagem do presidente Dallin H. Oaks como apóstolo. Cerca de 42 anos atrás. Em 1984, ele declarou: dedicarei todo o meu coração, poder, mente e força aos grandes encargos que me foram confiados, especialmente as responsabilidades de ser uma testemunha especial do nome de Jesus Cristo em todo o mundo. Hoje declaro a vocês o mesmo. Prometo dedicar minha vida a ser uma testemunha do nome de Jesus Cristo. Hoje vou testificar especificamente sobre os títulos de Redentor e Reparador, ao me concentrar no convite de Cristo para voltarmos para casa. As famosas palavras de William Shakespeare afirmam que as oportunidades perdidas determinam nosso futuro. Há uma maré nos assuntos dos homens que, aproveitada na enchente, conduz à fortuna. Omitida, toda a jornada da vida acaba presa em águas rasas e miséria. As escolhas têm consequências, mas também sabemos que, quando nos distanciamos espiritualmente, o Salvador ainda nos permite mudar. Como o presidente Russell M. Nelson ensinou, por causa de nosso convênio com Deus, Ele nunca se cansará de procurar nos ajudar. E nunca esgotaremos sua paciência misericordiosa para conosco. E se nos desviarmos, Ele nos ajudará a encontrar o caminho de volta. Depois que nosso primeiro filho nasceu, Christine e eu tivemos dificuldades para ter mais filhos. Encontramos esperança na pintura de Minerva Teichert sobre uma mãe pioneira quando entrando no vale com sua pequena família, convidando outras pessoas a seguirem. Assim como aquela mãe, estávamos implorando para que nossos futuros filhos pudessem juntar-se a nós, a nossa família. Por fim, eles vieram, mas nossos anos de esperança e oração foram difíceis. Em minhas designações de fim de semana, testemunhei repetidamente pessoas encontrando o caminho de volta para casa. Nem sempre foi rápido, mas aconteceu. Repetidas vezes. Permitam-me levá-los comigo em algumas dessas visitas de ministração. Eu falarei àqueles que não se sentem pertencentes. A irmã Anglesey havia deixado seu lar e sua fé 30 anos antes. Ela sabia que havia muito tempo que algo estava faltando, mas se sentia emocionalmente despreparada para simplesmente voltar à igreja. Por fim, ela criou coragem para participar de uma visitação pública ao templo. Pois, por mais bonita que tenha sido a visita, Tammy confidenciou mais tarde. Tudo o que eu via era uma experiência que nunca teria, sem selamento e sem investidura. Assim, motivada por aquela visita, ela se arrumou para ir à igreja no domingo, apenas para estacionar seu carro e ver outras pessoas entrarem no prédio. Dominada pela ansiedade, ela simplesmente voltou para casa, trocou de roupa e chorou. Um bispo inspirado enviou uma mensagem convidando-a a voltar à igreja. Conheci Tammy em uma visita de ministração logo após sua investidura no templo.
Ela estava afastada havia 30 anos. Muitos domingos, sentada sozinha no estacionamento da igreja. Mas o Senhor a trouxe para casa e a restaurou a sua luz, seu amor e sua alegria. Uma visita de ministração me levou ao templo de San Antonio, Texas, onde eu fui ao templo de San Antônio, onde os missionários e eu nos encontramos com a família Vargas. Andréa servia como presidente da primária. Luiz, seu esposo, embora não fosse membro da igreja, foi à igreja. O presidente da missão me contou que o irmão Vargas sentia que ele não era bom o suficiente para ser batizado. Não podia comparar-se às pessoas que ele via na igreja. Nos degraus do templo de San Antônio, eu disse: irmão Vargas, você não precisa ser perfeito para estar nesta igreja. Você só tem que fazer o seu melhor. E Cristo vai compensar a diferença. No final da visita, o irmão Vargas virou-se para a esposa e disse: querida, está na hora de eu me filiar a esta igreja para que eu possa me tornar um pai e um marido melhor. Ele foi batizado um mês depois e sua linda família, por fim, se selou no mesmo templo. Aqueles que têm dúvidas. Justin e Kenna Valdez se mudaram para longe da família para que pudessem se afastar mais facilmente de sua fé. Mas o herói desta história foi seu filho, de 8 anos, que ainda queria ser batizado. Sentindo que aquilo era uma oportunidade, um sábio presidente de estaca agendou uma visita de ministração à casa deles. Ainda me lembro de Kenna me vendo entrar no quarto. Ela acabou confidenciando que ainda tinha fé no Salvador e até mesmo um testemunho sobre o livro de Mórmon. Mas ela enfrentava algumas questões que a impediam de voltar. Prometemos a eles que, ao se ancorarem nas coisas em que acreditavam, o Senhor os ajudaria com as coisas que ainda tinham dúvidas. Superar suas preocupações não era uma questão de resolver todas as dúvidas relacionadas à fé, mas de ajudá-los a reconhecer o Espírito Santo. Como o presidente Oaks recentemente ensinou, vocês vivem em uma época em que o adversário se tornou tão eficaz em disfarçar a verdade que, se vocês não tiverem o Espírito Santo, serão enganados. Justin e Kenna começaram a fazer as mudanças necessárias para voltar à igreja. 6 meses após nossa visita, Kenna me mandou uma mensagem: olá, Elder Gilbert. Estamos prontos para sermos selados como família. Essa é uma foto do dia em que eles foram selados no templo de Idaho. Falarei àqueles também que estão engolfados nas tradições. Quando conheci John Rass, ele ainda não era membro da igreja. Sua esposa Kailane havia preparado o jantar para a presidência da estaca e nós os convidamos a se juntarem conosco. John parecia cansado de conversas espirituais, mas eu lhe garanti que nos tornaríamos grandes amigos. John era um ex-jogador de futebol americano da BYU e eu cresci torcendo por ele. Por fim, perguntamos a John por que ele nunca havia se filiado à igreja. Ele citou a necessidade de honrar as tradições religiosas de seus pais falecidos. Nós o ajudamos a reconhecer que eles agora tinham uma melhor compreensão da igreja e respeitariam sua decisão. John, então, decidiu se reunir com os missionários. 2 meses depois, ele foi batizado. E 1 ano depois, sua família foi selada no templo. Sentir-se deslocado, enfrentar dúvidas ou ser limitado pelas tradições são apenas alguns dos motivos pelos quais não encontramos imediatamente o caminho de voltar para casa. Mas, mesmo com as pressões sociais, mesmo que elas afastem as pessoas da fé, as questões mais profundas da vida não desaparecem.
presidente Nelson ensinou: a verdade é que é muito mais exaustivo buscar felicidade onde nunca poderemos encontrá-la. O presidente Oaks declarou que a jornada para casa começa ao nos aproximarmos novamente do Salvador. Somente Jesus Cristo pode restaurar plenamente essa luz e alegria em sua vida. Todos nós enfrentamos dificuldades e precisamos de paciência, serviço e amor uns pelos outros. Para aqueles que estão tentando ajudar, permaneçam firmes na verdade e guardem seus convênios. Para aqueles que estão enfrentando dificuldades, saibam que vocês são amados e que o Salvador os está chamando de volta ao lar. Mas no final, cada um deve fazer sua própria escolha de voltar para casa. No recente discurso histórico do presidente Dallin H. Oaks na BYU, o Marriott Center inicialmente parecia completamente cheio. Mas se vocês olhassem claramente, havia ainda centenas de assentos vazios. E era difícil para os recepcionistas encontrar lugares para aqueles que ainda queriam participar. Então, algo extraordinário aconteceu. Os alunos que já haviam encontrado seus assentos começaram a ligar a lanterna do celular para sinalizar aos alunos que estavam chegando atrasados que ainda havia lugar. Era como se eles estivessem levantando uma luz para dizer: venha sentar-se comigo. Reservamos um lugar só para você. Concluo com um hino que me parece a própria voz do Salvador chamando-nos de volta ao lar. O Salvador ternamente nos chama. Chama por ti e por mim. Vela por nós com paciência e nos ama. Ama a ti e a mim. Ao lar voltai, ó pecadores, voltai. O Salvador ternamente nos chama. Para meus braços, voltai. Testifico que Cristo é nosso Redentor. Quando falhamos, Ele conserta as rachaduras em nossa vida. O Salvador ama a todos nós e está ternamente chamando você e eu para voltarmos para casa. Ao lar, voltai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.